né? Empreender é servir o outro em todas as esferas, porque você serve quem está com você e serve seu cliente, né? Então, eu acredito nisso e eu acredito que qualquer empresa hoje, ela precisa de um propósito para ser sustentada. Oi, gente! Estamos começando hoje mais um episódio do Glowcast. Estamos em Outubro Rosa, um tempo de pensar em autocuidado, empatia, é tempo de florescer. E hoje estamos recebendo uma mulher muito maravilhosa que representa tudo isso, a Mayla, da Vista Mais, que trouxe um presente lindo pra gente, que a gente ficou apaixonada. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Gente, eu tô me sentindo muito honrada. É um prazer estar aqui. Eu queria muito agradecer por esse tempo. Foi um convite inusitado. Sem esperar, sem né? esperar. Mas eu acredito muito nesse movimento e quero agradecer. Me sinto muito honrada de estar com vocês, fazendo parte desse momento da empresa, né, do Glowcast, ser uma das convidadas. E que eu possa, né? Esse Outubro Rosa, para mim, é um mês que fala muito comigo. Desde o início da Maís, a gente sempre tem campanhas referente a isso. E tem muitas mulheres precisando dessa conscientização. E eu quero, né, sempre fazer parte desse movimento. Então, muito obrigada. Não, a gente que te A gente agradece. agradece. Te agradeço também pelo presente, né? Gente, é encantador. Vocês vão conhecer a marca mais de perto. Mayla, a gente vai falar um pouco aqui sobre transição de carreira, né? Sobre como que a gente pode trabalhar de acordo com o nosso propósito. Eu acho que isso faz total sentido. Então, conta pra gente um pouco, né? Sobre a tua transição de carreira, como foi sair do CLT para empreender. Conta pra gente. Bom, lá vem história, né? É. São 3 anos de Maís e não foi do nada, né? Ou foi do nada, né? Foi do zero, literalmente, mas foi algo, de fato, aquilo que eu vivo, que eu falo sempre. Busco viver o céu na terra e eu fui 15 anos de CLT, né? Do mercado financeiro, amava o que eu fazia. E na minha terceira gestação, fiquei grávida da terceira filha, da Betina. E a Betina, eu posso dizer que ela é a origem da Maís, né? É por causa dela que eu tô aqui hoje, é por causa dela que a gente tem essa história. E aí, durante a maternidade, na realidade, durante a gestação da Maís, eu pude aproveitar um tempo que eu ainda não tinha aproveitado, né? Comecei a trabalhar no banco muito cedo. Eu entrei no banco, foi meu primeiro emprego. E eu tive, né, casei, tive os filhos, né, tive os meus 2 primeiros filhos. E eu nunca tinha vivido a maternidade de fato, né? Sempre trabalhei muito longe de casa. Então, foi assim, andando, né? A vida normal de toda mulher que trabalha fora. E quando eu engravidei da Betina, que foi algo que chegou de repente na nossa vida, né? Foi necessária, era pandemia, e aí eu fui para home office, né? A Betina não foi planejada. A Betina não foi planejada. E Foi uma surpresa, foi uma né? mega surpresa. Eu não tinha pretensão de ter mais filhos, né? Pelo meu planejamento, né? Pelos meus planos, não era mais. Não estava nos meus planos, mas eu brinco que eu gerei o sonho do meu marido, né? Porque ele queria, sim, ter uma filha menina e ele orava por isso. E eu brincava que só se fosse implantada eu não me via mais grávida, né? Mas Deus sabia que eu precisava O mal é de a gente uma fala Betina. demais. Deus sabia que eu precisava de uma Betina. Eu estava na ascensão da vida profissional dentro do banco, né? E, assim, escalando mesmo profissionalmente. Vida profissional e pessoal também. Eu estava num momento da minha vida pessoal também muito realizada, com parte, né, estética, tudo isso estava muito bem. Mas aí, coloquei o famoso DIU, né? A minha filha é de DIU. Ai, meu Deus. Me mata no coração, não. Eu já tinha 1 ano de DIU e Deus nos surpreendeu. E realmente, assim, a gente entende que era promessa, né? A Betina é uma promessa de Deus, é realmente a oração do Rodolfo. E ela chegou para mudar completamente a minha vida de perspectiva, de valores, de mudança de visão, de tudo, né? E quando ela chegou, era pandemia ainda. E nessa época, o banco, ele mandava a gente trabalhar de home office, né? E aí, realmente, eu aproveitei a melhor fatia, vamos dizer assim. Eu descobri a maternidade nesse período. O Bernardo já estava com 11 anos e o Benny estava com 6. Acho que era isso. E aí eu fui pro home office e eu comecei a participar de tudo dos meus filhos. Porque eu sempre
tinha alguém fazendo por mim. Eu sempre saí muito cedo de casa, sempre voltei muito tarde. Então, eu comecei a levar na escola, buscar da escola, ir nas festinhas da escola, participar das reuniões e tudo durante O home office. durante o período de gestação, né? Então, eu continuei trabalhando, mas tinha essa questão, essa flexibilidade, porque eu tava ali. Então, vivi, literalmente, né? E nesse período, eu já comecei a entender que eu precisava de algo a mais. Estava chegando uma terceira pessoa, né? Pra eu cuidar. E eu falei, opa, tem alguma coisa que vai acontecer. Mas, assim, na minha cabeça, eu sempre fui muito apaixonada e muito vibradora do que eu fazia. Eu escalei muito rápido dentro do banco também. Então, tava vivendo a melhor fase profissional. Eu tinha acabado de ganhar os melhores prêmios, né? Então, assim, tava muito bem. Tava na minha 4ª gestão. Então, na minha cabeça, não seria uma anulação desse lado profissional. E a vida tocou, a vida seguiu e eu dei o meu máximo. Muito difícil para quem é muito ativa estar em home office. Vivi em vários conflitos. Isso é difícil mesmo. A gente fala sobre isso, porque a gente não gosta de ficar de home office. Cara, não dá. A gente é uma pode vir loucura, pra cá. né? Porque a gente é muito ativa, muito... Eu brinco que a gente é muito... Eu não falo mais que eu sou acelerada e sim prática. Vou adotar. Eu falo Vou alta adotar. performance. Não, nós somos de alta performance, a gente não funciona bem no home office. E aí, eu experimentei isso tudo, a Betina nasceu. E aí, quando a Betina nasceu, com 32 dias de vida, a Betina teve bronquiolite. E aí, eu fui pra dentro de uma UTI, né? E fiquei 11 dias vendo o sol nascer quadrado, literalmente. E ali, eu entendi primeiro o valor da vida, né? E aí, entendi também, acabei entendendo um pouco do meu valor naquela empresa. Né? Por eu ser gerente de agência, mesmo de licença, eu continuei respondendo por muitas coisas. E aí, teve algumas questões que não foram ali, não era a Mayla, né? Era a gerente, então eu precisava responder. E nesse período desses 11 dias, literalmente, né? Eu tava com a minha filha entre a vida e a morte ali, e aquela situação toda, ela era muito pequenininha e muito complexa a situação. E quando ela melhorou um pouquinho, e eu voltei, né, depois de 11 dias, eu lembro exatamente quando eu voltei, cheguei em casa e falei assim, o meu tempo no banco acabou. Falei pro Rodolfo, né, eu falei, cara, meu tempo no banco acabou. E ele me olhou assim e falou, mas por quê? Eu falei assim, porque não faz mais sentido, né, e realmente. E aí Deus começou a gerar em mim outros sonhos, né? Me mostrar algumas coisas e eu aproveitei a minha licença, né? Assim, no ápice mesmo, nos detalhes da maternidade, me entreguei literalmente para os meus filhos, tanto os maiores quanto a Betina. Para eles deve ter sido uma novidade Uma também, novidade, né? Primeiro que eu já tava, né? Ali dentro o tempo todo com eles e se você perguntar hoje para eles se eles querem que eu mude, né? A configuração de vida, não querem, né? Claro que não, duvido. E aí passou-se uns 3 meses, mais ou menos, eu tive a ideia das t-shirts, né? E aí você fica se perguntando o tempo todo o que fazer na internet, né? Eu acredito muito na internet, eu acredito que é a rua mais movimentada. Mas mais do que isso, eu acredito que realmente a gente tem o poder de ser uma voz para alguém que não está do nosso lado, né? E esse é o meu grande propósito, né? Porque todas as vezes que eu penso em quem eu posso estar, de alguma forma, levando algo, né? Em quem eu posso ser lembrete, de alguma forma, da essência da pessoa e tudo mais. E aí Deus começou realmente a gerar em mim a questão das t-shirts. E eu comecei, mais t-shirt, tem muita t-shirt, né? Comércio é uma parada muito louca. E assim, eu nunca gostei de moda assim, né? Eu não sou uma pessoa da moda. Sempre fui uma pessoa muito básica, literalmente básica. Andava montada, né? No corporativo, porque era necessário. Mas a minha vida fora do banco sempre foi tênis, Melissa. Eu adorava Melissa e calça jeans. E uma t-shirt branca, né? Era o que eu usava. Branca ou preta era o que eu usava. E aí surgiu a questão de ser algo a mais. O algo a mais era o bordado, né? Onde eu pudesse, de alguma forma, ser um lembrete ou contar uma história. E aí Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração. Eu tive uma amiga que me ajudou no início, né, a deslanchar e me ensinar muito da internet. Então, a gente ficou os 3 primeiros meses juntas. Legal. E eu aprendi muita coisa, porque eu não sabia nem falar em vídeo, né? Então, era muito louco. E tudo isso aconteceu um pouquinho antes de eu sair do banco, né? Eu lancei a Maís, você vê que Deus faz... O plano, quando não é nosso, é dele, né? Não tem ser humano nenhum que invalide o plano dele, né? E eu
trabalhei durante a licença maternidade ali, falando da questão de... desejando, né, criar a marca. E eu posso contar depois um pouco por que o nome da marca e tudo mais. Mas eu programei, fiz a primeira coleção e nós fizemos o lançamento dia 7 de setembro. E até então eu ainda estava no período ali de férias, né? Para retorno, né? No último mês. E eu fui mandada embora, retornei e fui mandada embora no mesmo dia do meu retorno, dia 21 de setembro. Né? Eu lancei a Mais dia 7, dia 21 de setembro eu fui mandada embora. Você nem precisou pedir demissão, né? Não. Você foi desligada. Eu fui desligada. Né? Logo assim, no mesmo dia, né? Eu nem cheguei a pisar novamente. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque tiveram algumas mudanças, né, dentro do banco nessa época. E eu tinha uma preocupação para onde eu estava indo, né? Porque eu tinha mudado de região e eu ia para uma outra. Essa sensação é terrível. muito ruim quando a gente volta. E eu lembro de perguntar para Deus e falar assim, Senhor, como que eu vou, né, de novo enfrentar aquilo tudo e para onde eu vou? E eu não tive nem essa oportunidade, né? De certa forma, hoje eu vejo que foi um cuidado de Deus mesmo. E eu não pisei novamente numa agência, né? Eu fui desligada exatamente antes no retorno ali da licença. Na realidade, era período de férias. Eu fui desligada. Só que a Mais já tinha sido lançada 15 dias, né? 20 dias um pouquinho antes. 15 dias, né? 15 dias antes, a Mais tinha... 14 dias antes, a Mais tinha sido lançada na internet. E aí, a minha história com a Mais, de fato, começou no dia 21. Quando eu encerrei o meu ciclo dentro da CLT. Foi um baque, apesar de eu já estar meio que preparada, né, psicologicamente, porque eu achava que eu não conseguiria voltar, mas a gente nunca espera, né, o desligamento, né, encerrar doído, ciclos, né, eram 15 anos e tudo mais, e foi bem, bem difícil no início, mas aí as coisas vão se encaminhando, né, vão se encaixando. Os 3 primeiros meses foram de ressignificar muitas coisas, deixar algumas coisas para trás e entender por que eu estava ali. Né? Eu vim de algo que não tinha nada a ver, criei algo do zero, literalmente, e fui aprender mesmo a fazer modelagem, criar desenhos, né? Porque hoje sou eu que faço, na realidade, sempre desde o início, que crio toda a coleção, cores, e aprender tudo, de cores, de tudo que gira em torno da Mais, né? E é isso que vem me movimentando dia após dia. Isso é um pouquinho da história aí da Mais, que tem muita coisa aí pra frente. O nome da Mais é muito simbólico, né? Conta pra gente, o que significa Mais? Então, no início, quando a gente começou, foi o Bernardo, que na época era eu e uma amiga, e ele falou os nomes, né? Nossos nomes, né? O Bernardo é o mais velho, né? O Bernardo é o mais velho. E ele tava no dia da reunião com essa minha amiga, e ele falou assim, ué, por que não bota o nome de vocês, né? E o nome dela é Laís, né? E veio Mayla e Laís. Na hora eu falei, perfeito. E surgiu o Mais, né? Só que ao longo do tempo, depois que a gente acabou, em 3 meses a gente encerrou a nossa sociedade, né? E o ano de 2023 foi quando eu comecei. Em janeiro de 2023 foi quando eu zerei e comecei a Mais sozinha, né? E aí Deus começou a me mostrar o porquê do nome, na realidade. Porque o nome dela é com S. E a Mais nunca foi com S, sempre foi com Z, né? E nunca foi sobre o meu nome, porque a Mais não é sobre a Mayla. Apesar de eu acreditar, ter muito da minha essência lá dentro, a Mais não é sobre mim. É muito longe de mim. Porque a Mais é sobre algo muito maior. Porque o básico, a roupa, ela até pode dar essa sensação de embelezamento da mulher. Mas uma mulher, a gente pode se vestir igual. Mas a nossa essência que transforma a roupa. Com certeza. Né? E o básico é exatamente sobre isso, porque ele transforma aquilo que você carrega. E a t-shirt, ela é só, né? Hoje, meus bordados é só um lembrete, né? Hoje eu uso muitas frases e todos os desenhos, eles têm um porquê, desde o início. E aí Deus me mostrou que nunca foi sobre a Mayla e nem sobre a Laís. Que a Mais é sobre margaridas enraizadas. Porque margaridas, você vai agora... Eu também. Você vai agora perceber que margarida tem em qualquer lugar. Se você olhar, tem no cantinho da rua. E a gente brota, a gente floresce em qualquer lugar. Uma mulher, ela tem a capacidade de florescer em todos os lugares. Aonde ela quiser. E às vezes somos semente mesmo. Porque quem carrega a margarida é um passarinho, né? Ele se espalha...
E é exatamente sobre isso. Então, a Maís hoje, né, com muito entendimento e toda a intimidade que eu venho gerando ao longo desse tempo, né, hoje a minha essência é a mesma, né? A Hannah me conhece há um bom tempo, né, e eu sempre falei de Jesus, a gente já participou de muitas coisas, né, dentro de carro. Mas hoje, né, o ano de 2025, eu entrei no ano de 2025 como o ano da obediência. E, literalmente, todas as minhas coleções são direcionadas por Deus. E eu venho, ao longo desse tempo, construindo e entendendo aonde Deus quer que eu chegue, né? A quem Deus quer que eu chegue. Então, assim, a Maís não chega para qualquer pessoa. Ela chega para quem Deus quer, né? Em todas as caixas e sacolas e tudo tem uma frase, que foi um propósito que eu fiz no início, no final de 2024, que em todos os meses teria uma frase específica para o ano de 2025. Então, Deus vai colocando dentro do meu coração e isso vai germinando. Então, o fato de ser Margarida é porque Margarida dá em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar. Então, a Maís hoje o alcance dela não é a Mayla que faz, não é muito, muito maior. E não é algo palpável também, porque tem coisas que eu nem consigo mensurar. Ah, por que aconteceu? Não faço ideia. É sobrenatural mesmo. Então, é isso. É, assim, né? Eu até já conheci o espaço, né? Tive o prazer de conhecer. E assim, nossa, é um ambiente maravilhoso. Eu falei, Mayla, nossa, eu amei esse lugar. Assim, você quer ficar ali dentro, sabe? É um cheiro, é uma paz. Então, assim, é inspirador mesmo. Eu acho que a marca é isso, né? Ela inspira, é essência, é tudo isso que você falou, sabe? Muito legal saber, né? Qual é a origem do nome mesmo. Às vezes a gente achou que era uma coisa, né? Que era uma junção de nome, mas Deus Era algo tão simples, né? Deus colocou algo muito maior que isso, né? Muito legal. Nossa, eu tô Emocionada. até sem... porque diz muito, né? A gente tem muita história para contar, acho que todas nós, né? Verdade. E quando você fala isso, você pega num ponto muito sensível pra gente, que é florescer, né? A gente realmente consegue nascer e renascer sempre que necessário. E como você mesmo comentou, que eu te acompanho já há bastante tempo, a gente se conhece há muito tempo, tem muita história aí para contar. Eu te acompanho no Instagram e eu percebi muito, assim, realmente a Mayla sempre foi uma gerente de alta performance, não é uma palavra batida, porque realmente era a realidade, me ensinou muito, inclusive no banco, e quando eu percebi a sua marca, né, você compartilhando no seu Instagram, era muito claro também que a transição não foi só de carreira, né? Você começou a contar que você passou a ter mais tempo para os seus filhos, você passou realmente a viver a maternidade, o que para a gente é uma prioridade 00, é um duelo sempre, é um conflito na nossa cabeça, mas você conseguiu. E eu percebi também que isso te aproximou não só da sua família, mas do teu propósito, da tua fé. Hoje você tem um canal, né, um grupo no WhatsApp de devocional que você compartilha. E assim, gente, realmente são devocionais que você vê que ela não copiou e colou de lugar nenhum, sabe? Ela teve um momento dela, ela leu a palavra e ela compartilhou ali realmente um aprendizado, uma palavra de Deus. E o que você pode compartilhar com a gente, né, sobre todo esse compilado, assim, da transição a gente já falou, mas como que foi para você conseguir hoje ter esse teu momento com Deus, com a tua família, como hoje são os seus dias, né? Então, primeiro, eu, na realidade, precisei me curar, né? E o mais difícil nessa transição de 3 anos, porque a transição ela não aconteceu no primeiro ano, eu sofri muito no início, porque eu sempre fui uma mulher independente. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Tinha eu brinco, né? Que era o meu dinheiro mesmo, não tinha que dar satisfação, né? Eu casei muito cedo, e comecei a trabalhar muito cedo, então tinha as crianças e tudo, mas o dinheiro era meu, né? E eu batia no peito, eu não dependo de ninguém, não dependo do meu marido. Ele é maravilhoso, né? E assim, cuida de mim muito bem, mas eu sempre tive essa barreira com o dinheiro. E quando eu fui desligada, o empreendedorismo, ele te dá, é libertador, né? Mas ele é amedrontador todos os dias, né? Porque todos os dias eu preciso lembrar por que comecei. Todos os dias. O maior desafio, acho que empreender hoje é você lembrar por que você... É você continuar. E aí você precisa lembrar por que você começou. Eu até costumo dizer que empreender precisa de um propósito, né? Empreender é servir o outro em todas as esferas. Porque você serve quem está com você e serve seu cliente, né? Então, eu acredito nisso.
E eu acredito que qualquer empresa hoje, ela precisa de um propósito para ser sustentada, né? Hoje, a Maís é completamente sustentada, assim, porque se eu fosse colocar por questões humanas, eu já teria desistido há muito tempo. Mas não é sobre mim. Então, o Senhor me sustenta, né? Aquela conta que tem para pagar, eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí o negócio acontece, e começa a acontecer várias coisas, e fala, não posso desistir, né? E aí dá um gás. Aquele gás, né? Hoje eu não compartilho, eu não tenho sociedade, né? Então, tô começando aos pouquinhos, mas tem um porquê. Por que eu tô começando a ter funcionários só agora? Né? Tem um porquê, porque eu precisava me curar, eu precisava abandonar algumas questões que foram construídas. Afinal de contas, a minha vida profissional inteira foi dentro do corporativo. E lá dentro, você é velada por algumas coisas que imputam dentro de você que você não vai ser bem-sucedida do lado de fora, que tudo que você tem é graças ao que nós estamos dando aqui. E até mesmo a questão, eu passei a vida inteira, os 15 anos, e desses 15, o Bernardo estava com 11, né, para 12, comprando a minha própria maternidade. Porque eu era ausente, e a minha ausência eu substituía com tudo que eu dava para eles. E era tudo do melhor, né? E aí, quando você vem para uma outra realidade que o empreender, ele te movimenta dia a dia para algo muito maior do que você imagina, faz com que você lembre, opa, por que eu comecei? Então, todos os dias eu brinco que a minha frase é a opção... Eu não tenho opção de desistir, né? A gente fala isso. A gente fala recuar não é uma opção, Não é né? opção, não é uma opção, porque existe alguém que precisa do seu propósito, né? Então, assim, quando eu penso em alguma coisa, eu falo, alguém precisa receber a Maís em algum lugar, precisa receber a minha mensagem, porque não tem nada mais gratificante para mim quando alguém recebe a minha caixinha e manda assim... Essa semana mesmo que passou, a cliente mandou, não, é uma cliente de internet, eu não conheço ela pessoalmente, não sei quem é, né? Mas aí manda no feedback. Eu estava ansiosa pelo recado, pela frase. Não era né? nem pela peça, Não era pela peça. Era pelo recado. Pelo Pelo que ela recado. representa, né? Então, e tem muitas outras, né? Que se olha no espelho e se lembra qual é a minha identidade. Eu vejo a minha identidade quando eu boto. Tem muitas coisas e é isso que me movimenta. Então, todas as vezes que eu penso qualquer coisa, eu não posso desistir, porque tem alguém que precisa receber a Maís de alguma forma. E Deus vai dando, né, condições, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E assim, hoje, as crianças, né? Hoje eu tenho a Casa Rosa, né? Que Deus me deu no início do ano. Eu não ficava do lado de casa, mas hoje é parede com parede da minha casa. Não tem desculpa, Não né? tem desculpa. Então, eu vivo literalmente tudo da maternidade. Eu me sinto muito privilegiada, porque eu levo meus filhos na escola, busco meus filhos em todas as atividades dele. É uma loucura, literalmente, né? Mas eu consigo fazer isso. Isso era uma oração, né? Então, assim, eu consigo... E, na realidade, eu consegui me curar porque eu entendi qual era a minha origem. Aonde Deus queria que eu ficasse, né? E hoje, eu preciso cuidar da minha casa. Para conseguir inspirar e transmitir um pouco do que eu vivo, eu preciso estar dentro de casa. Então, assim, hoje a minha maior cobrança não é mais a empresa, né? Eu já me cobrei muito por resultado, porque eu aprendi isso, né? E sofri muito por causa disso. E aí Deus começou a me mostrar que, não, peraí, o seu resultado não é esse que eu quero. Eu quero que você seja lá dentro, para que do lado de fora as pessoas consigam ver aquilo que você vive, né? E é isso que eu busco todos os dias. Eu quero viver o melhor com os meus filhos. Hoje, a Betina reflete muito a questão de mulher, né? Porque vocês têm filhas mulheres e, assim, a gente quer que a filha seja tudo que a gente não foi, né? Então, eu olho pra Betina e falo assim, opa, uma miniatura minha. Vou massacrar ela, né? Mas eu realmente vislumbro algo que talvez eu não consegui. Infelizmente, né? A gente faz isso, mas é real. E é um jeitinho da gente... Eu vivo dentro da minha casa para conseguir transbordar. Então, assim... as minhas devocionais, elas são o meu dia a dia. De manhã, às 5 horas da manhã, eu faço ali minha devocional, aí o filho vê, e eu não imputo para eles nada com relação... Você é obrigado a fazer? Não, todos eles têm. É o exemplo, né? E eles fazem porque eles É o exemplo. têm O exemplo vontade. arrasta, né? Eles veem você fazendo. E eles vão fazer também. fazendo. Então, é isso. Hoje, a minha vida é basicamente essa e um pouquinho do que eu
mostro no meu dia a dia algumas coisas, eu não consigo mostrar tudo. A gente tem às vezes, esse filtro, né? Esse medo também do que a gente vai mostrar, o que a gente vai mostrar. E você falou muito sobre o início, né? Você estava mostrando pra gente um pouco antes sobre os seus vídeos, Sim. quando você começou e agora, né? Trazendo um pouco mais dessa questão do teu dia a dia, porque você pra gente fala muito bem, né? Sim. Então, assim, a gente acha que você tá pronta sempre. Só que não, você falou que realmente teve Uma barreira. uma barreira aí. Conta pra gente, assim, como que você conseguiu pular essa etapa e entender que você precisava realmente aparecer ali e mostrar pras pessoas como é que foi essa caminhada Então, aí? foi dia a dia, literal. O meu primeiro vídeo é péssimo. Parece que eu tô morta na frente. Oi, gente. Na realidade, eu chamava as mais maravilhosas hoje de meninas, né? E eu precisei me adaptar e aí Deus me deu o nome, né? Mais Maravilhosa, porque é literalmente mais maravilhosas. E no início foi muito difícil, porque eu tinha a questão, primeiro porque tinha muitas feridas abertas, então eu tinha medo da crítica, né? Então, É sempre o medo do julgamento. o medo do julgamento é terrível e eu não conseguia. Então, eu apagava muitos vídeos, né? Fiz várias vezes, apagava. E aí, é o tempo, mas é o diário, né? A constância que faz com que você vá chegando no seu melhor, né? Ainda falta muito. Eu não me acho... não acho que eu faço ainda 100%. Eu acho que precisa de muita coisa. Eu não me vejo influencer hoje, né? Total da minha marca. Eu queria ser muito mais... Eu sou influencer no pessoal, né? Vamos dizer assim, no dia a dia ali, quem tá comigo. Mas na rede social eu ainda não consigo mostrar exatamente aquilo que eu gostaria, porque a nossa vida é muita coisa. E quando você não trabalha só com a questão de influenciar, você não consegue gravar tudo, Não. né? Então, eu sempre tive muito cuidado, porque eu acho que não é tudo da sua vida que você tem que mostrar na rede social, concordo, né? também. Então, Concordo a gente com precisa tomar muito cuidado, porque, infelizmente, tem muita maldade, né? Então, eu mostro o que é intencional, literalmente. Aquilo que, de alguma forma, vai edificar a vida de alguém, né? O que não vai edificar, até mesmo quando tem alguma frustração, se for edificar a vida de alguém, Sim. a gente vai mostrar. Mas, se não for para edificar, para ser só um passatempo, eu não mostro. Mas é o dia a dia. Eu precisei todos os dias. Eu acho que esse ano que eu dei uma melhoradinha. A gente queria até saber, né? Como o marketing mudou a sua vida e a vida da Maís, né? Quero que você conte um pouquinho da sua experiência, pra gente poder passar pras pessoas, né? Porque tem gente que ainda não acredita no marketing, né? É verdade. Então, Tem gente que acha que é opcional. que acha que é opcional, que acha que é gasto. Mas, na verdade, é um É um investimento, né? É uma parte da sua empresa que tem que funcionar junto. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, eu, né, sempre acreditei que o marketing era um investimento. Então, mesmo sem ter nenhum funcionário, eu fazendo tudo, né? Comercial, operacional, Eu venda, empresa, né? eu empresa, literalmente. Eu sempre tive na minha cabeça que o marketing não tinha como eu fazer. Então, eu tive algumas decepções, né? Porque eu comecei com marketing, a Maís lançou em setembro de 2022. Em julho de 2023, eu já contratei a primeira empresa, né? E teve algumas, amarguei um pouquinho, né? Assim, né? Sofri literalmente, não sabia nada de marketing, não sabia nada da internet. E aí, mas sempre tive na minha cabeça que precisava de ter o marketing. Então, eu sempre reservei o meu recurso para investir naquilo ali. E desde então, a gente vem tentando, né, acertar de alguma forma. Passei ao longo de 2023, ao longo de 2024, mudei. E agora, esse ano, a gente conseguiu se encontrar, né? E eu até esses dias mandei, né, para vocês, porque eu consegui, de fato, fazer com que uma empresa enxergasse a minha real essência e transmitisse aquilo que eu sou. Porque durante esses, sei lá, quase 3 anos, parecia que eu tava nadando, sabe, aquela força e não conseguiam transmitir. Superficial, né? E o marketing, de fato, bem feito, né, numa empresa que seja realmente consolidada, e o que eu vislumbrei de vocês é a questão de ter tudo dividido, né? Ter pessoas especialistas em cada área. Então, conseguiram transmitir exatamente quem é a Mayla, quem é a Maís,
né? Então, o marketing, para mim, hoje não tem como não ter. Eu não tinha nenhum funcionário, mas o marketing sempre tive. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu emplacar, né? Estamos aí emplacando, estamos escalando. Para realizar seu sonho de vender dormindo. Dormindo. Gente, pra quem não sabe... Pra A quem não mensagem sabe, é sempre agora assim. eu sou modelo. Ah, é? Eu sou modelo oficial da Maís. Glória! Fui pra poder conhecer a Mayla pessoalmente, porque ainda não conhecia, né? Na correria, era sempre call. Falei, vou conhecer a Mayla, quero conhecer ela pessoalmente. Chegou de Chegou surpresa. lá, cheguei de surpresa. Como é que é soldado no... Como é que fala? Soldado no quartel quartel que servir. trabalha. Aí, nossa, não, você vai tirar foto sim. Por Falei, gente, mas eu nem trouxe Não maquiagem. tem problema, usa minha. Ai, gente, mas eu amei tanto as fotos. Na próxima eu tô lá de novo. Glória a Deus, Agora adorei. tô quase indo também, porque Tô a Clariana tentando foi... convencer. Clariana Eu foi falei. modelo, ganhou bolo. Agora eu quero ir também pra poder ser modelo e ganhar bolo. Mentira. vou ficar com vergonha, não. Mas o que você falou é muito real. Você fez um resumo, assim, como que você sempre entendeu que o marketing era uma prioridade. Eu costumo brincar, todas as vezes que eu converso com pessoas que estão iniciando um negócio ou já tem um negócio em andamento e estão tentando estruturar, eu sempre pergunto assim, mas como é que tá separado, né, a tua empresa? Não tá separado. Ou, eu tenho meu comercial e tenho... Mentira, o comercial normalmente é o mais difícil, né? Mas eu tenho... operacional. Eu tenho operacional, eu tenho financeiro. Mas e o marketing? Não, o marketing não precisa agora, como que não precisa agora, É essencial. né? Eu entendo, eu sempre falo isso para os nossos clientes, né? A gente está do outro lado, então, assim, a gente entende as dores, né? Os medos, a questão financeira, às vezes, é do outro lado, quando ele vai fechar a conta e acha que aquilo ali não está no momento. Mas sem aquilo ali vai ser muito pior. Porque se ele tiver um marketing, como você falou, bem estruturado, ele vai ter resultado. É porque acontece muito do imediatismo também, né? As pessoas, às vezes, acham que você vai contratar uma empresa, você vai subir anúncio e no primeiro mês você vai vender. Não é assim. Então, se você tiver paciência, se você fizer a sua parte, porque assim, Mayla, você faz muito a sua parte. Você é uma cliente que você contribui, você entrega o que é da sua responsabilidade para que a gente consiga entregar o que é da nossa, né? Então, se ambas as partes fizerem o seu papel... É um conjunto, né? Não tem como não dar certo. É impossível não dar certo. Eu vejo até que é um time, né? Exato. Eu sempre olhei pro marketing como um time. Até porque era a área, assim, que... exigia muito de mim e eu não sabia nada, né? Então, eu tinha que estar sempre buscando informação. É lógico que com isso a gente vai, né, batendo cabeça, né? Eu lembro quando vocês começaram, a primeira vez que fizeram um anúncio lá com um monte de anúncios junto, eu falei, gente, sempre me enganaram, que dava pra fazer isso. Juro, quando eu peguei, eu falei, meu Deus, são muitos anúncios, são muitos, como é que se fala? Conjunto de anúncios, muitos que criativos. são criativos. Eu falei, sempre me enganaram, você botava um criativo, eu gastava uma fortuna. Isso, assim, eu lembro de falar pro Rodolfo, eu falei, caraca, olha isso! Mas porque eu futuquei durante 1 ano e meio, né? Muito. E não entendia por que não saía, né? Porque eu sempre fiz a minha parte. Então, assim, por que não acontece o negócio, né? E eu sempre achava que, poxa, né? Mas aí chegou a Glow, né? Graças a Deus, né? Foi com uma troca de direct, né? Foi. E a gente se reencontrou e eu falei, eu acho que é agora e vai dar certo. E tem sido, realmente, mas eu acho que o principal de vocês, a essência, né, assim, o que faz o diferencial de vocês é ter setorizado. Os processos setorizados. E isso dá uma segurança absurda pra gente. Porque eu fico tranquila em fazer a minha parte só, né? Eu não tenho que me preocupar com marketing. Eu tenho que pediu, eu entrego, o restante flui, né? Então, assim, o marketing não é uma escolha, não é uma opção. Ele é primordial para qualquer pessoa que queira trabalhar no digital, não tem nem comparação, né? Mas hoje, do mundo que a gente está vivendo de mídia, de internet, eu acho que a primeira... Antes do comercial, porque geralmente comercial é o próprio empreendedor. Mas depois dele ali, que tudo é ele, eu acho que o primeiro funcionário tem que ser o marketing. Eu concordo 100%. Quem não tá na internet tá invisível hoje, né? Com certeza. Então,
Assim, E assim, mesmo que essencial, seja né? uma loja física, Tem que né? A ter, pessoa tem tem que que... É só você parar pra pensar quantas vezes uma mesma pessoa vai passar em frente à sua loja. Você vai ter um número. Agora, quantas vezes essa pessoa pode ver a sua loja dentro Aham. da casa dela? Assim, é inimaginável a quantidade de vezes. verdade. Então, enfim, quem realmente não está investindo em marketing, não sei Chegou o que a está hora. fazendo da vida. Não sei o que você pensa da sua empresa sem marketing. Mas a Glow não tem só o marketing envolvido com a Maís, né? É um momento muito legal para a gente falar. A Glow tem um projeto que já existe no meu coração e no coração da Clariana há bastante tempo. A gente ficava tentando encaixar isso. E até que a gente percebeu, junto com a ajuda do nosso time, né, das outras meninas que trabalham no escritório com a gente, que se a gente não agisse, a gente não ia tirar do papel, que é o nosso projeto da Glow por Elas, né? A Glow por Elas vai ser lançada agora em novembro, mas a gente já vai dar um spoiler aqui. E a mulher, né, ela tem algumas fragilidades que nem todo mundo vai entender, só realmente quem é mulher também vai entender. Então, esse projeto nasce para ajudar, para contribuir, primeiramente, né, inicialmente, com mulheres em situação de vulnerabilidade, de rua, para itens, primeiro, de higiene, né? Então, assim, as mulheres têm algumas outras necessidades que realmente, se ela tiver sem, isso atinge diretamente a dignidade dela. Então, o nosso papel é tentar trazer um pouco, né, de acolhimento, de dignidade para elas. E a Mayla, né, Clara? Nossa, a Mayla super topou. Eu cheguei... Nesse dia que eu fui lá conhecer, eu cheguei e falei, Mayla, a gente vai fazer um projeto. E comecei a contar pra ela, eu quero participar, sem muitos detalhes, sem eu contar muitos detalhes. Ela já topou de primeira, assim. Então, a gente ficou muito feliz. Assim que a gente saiu, que eu saí de lá da Maís, eu liguei pra Hannah e falei, cara, a Mayla topou, ela ficou muito feliz, ela tem muito pra agregar com a gente. Então, assim, cara, é um projeto muito bonito, né? E uma coisa que foi o que a Hannah falou, estava no nosso coração já tem muito tempo, só que a gente não conseguia, porque a nossa vida também é muito corrida, né? Então, a gente não conseguia parar e focar nisso. Mas Deus colocou pessoas na nossa vida que nos ajudou, e aí a gente vai startar esse projeto. Eu acredito muito, né? Eu falo muito sobre isso, porque Deus não une pessoas, simplesmente. Ele une propósitos, né? E eu sou apaixonada por isso, pelas mulheres, né? Eu acho que a minha empresa hoje, né? As meninas brincam que às vezes eu faço conjuntos de blusas para a igreja e tudo mais, e elas ficaram, assim, abobalhadas. Agora em mês de setembro que eu fiz para um congresso, aí chega, mas eu não posso pagar. Não precisa pagar agora, não. Quando você puder, você me paga. Porque não é sobre dinheiro, né? É a gente mostrar realmente quem tá ali dentro. Essa mulher que precisa ser valorizada, que está sendo desvalorizada em infinitas situações dentro do nosso contexto de sociedade. E se a gente pode fazer algo, mostrar para ela que é possível ter uma vida um pouco melhor, por que não fazer? Né? Então, eu acredito muito, eu acho incrível qualquer projeto social que tenha com relação a isso. Com certeza, vocês podem contar comigo. E eu acredito que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Né? E mesmo que seja com um pouquinho. Somado com outras, a gente faz um pouquinho maior. Né? Não é muitão, mas é um pouquinho maior fazendo a diferença na vida de uma mulher que precisa. Né? E assim, às vezes a gente pensa, né, na questão da vulnerabilidade, né? Essas mulheres em situações de vulnerabilidade. Mas Deus tem falado muito comigo em mulheres que estão dentro de casa, se perdendo, né? Se perdendo e se escondendo, porque em algum contexto ela não tem mais voz. E essas mulheres me preocupam muito, né? Então, hoje, quando eu penso, às vezes, de não aparecer na internet, por causa da minha privacidade, automaticamente vem a questão de que, não, eu preciso falar. O canal, a Devocional, foi por causa disso, para dar voz às mulheres que estão dentro de casa, escondidas e não conseguem, de forma nenhuma, falar, sair daquele contexto, né? E a Casa Rosa é exatamente sobre isso. É um lugar de encontro. É um lugar onde a pessoa pode ir, e não é só ir lá para Maís, mas não, pra gente bater um papo, pra gente conversar. A mulher precisa disso. Né? E a gente tem muita ferida. Na realidade, muitas mulheres têm muitas feridas que precisam ser curadas. E a gente só consegue curar outras mulheres a partir do momento que a gente se cura. Verdade. Né? Então, aquilo que eu vivo, eu consigo
de alguma forma, mostrar para aquela mulher que é possível caminhar, que é possível sair daquela situação, que todo mundo passa pela mesma situação, né? Essa semana, você deve ter visto, eu fiz um devocional de IP, né? Isso, pra mim, tem mexido muito comigo. Quando eu olho o IP sempre me falou muito comigo, né? Eu pouco gosto de flor, assim, não conheço muitas flores, né? Conheço a margarida, conheço o IP. E aí, o IP, sempre eu vislumbro o IP, acho ele lindo, né? Só que ele só floresce uma vez no ano. Isso me deixa, assim, sempre me deixou intrigada com isso, né? Porque toda vez que você passa perto de um IP, você não sabe que é um IP se ele não tiver florido. E você todas as vezes se passa, ignora, e você às vezes acha que ele tá morto, né? E tem muitas mulheres vivendo nessa situação, sendo achadas que estão mortas, porque elas só florescem uma vez no ano. A estação dela é só uma vez, só que esse tempo todo que ela tá ali não florida, não floresceu, ela tá em real reconstrução, ou se cuidando, de alguma forma é tudo interno. E se você parar para analisar as árvores, quanto mais altas elas são, maiores são as raízes. Só que para você ter raiz profunda, você precisa estar mais curada. Você precisa estar mais conectada com Deus, né? A sua intimidade com o Senhor. Isso faz com que a sua copa, né, apareça mais alto do que as outras. Então, assim, tem muitas mulheres precisando de nós, que estamos com voz, para ajudá-las. Nossa Senhora. Que aula, hein? Eu tô ficando sem ar, porque isso mexe diretamente com algo que a gente se cobra muito, né? A Mayla, às vezes a gente troca algumas ideias no direct, Clariana, às vezes a gente conversa sobre isso. Como a gente tem muito a agregar, a compartilhar, porque nós somos mulheres que também já tivemos muitas feridas, que já nos curamos de algumas feridas, estamos nos curando de outras feridas. Até porque a vida é de estações, né? Exato. E como que a gente pode realmente ajudar, né, outras mulheres compartilhando aquilo que a gente já viveu, que a gente já aprendeu e mostrando para elas que é possível, né? Sempre é possível, né? Realmente eu tô quase ficando sem palavras aqui. Mas com certeza. E a gente só consegue mesmo por aquilo que a gente vive. É verdade. E a gente só consegue impactar aquilo que a gente vive. Nossa. Gente, então se para poder, né, para eu poder ganhar um ar aqui, vou avisar vocês o seguinte, a Mayla, que é a dona da Maís, a Maís, não preciso nem mais falar, né, fazer mais apresentações sobre a Maís, a gente vai deixar aqui para vocês no rodapé um QR Code para vocês entrarem em contato com a Mayla, informarem o cupom do podcast, vai estar escrito aqui para vocês entrem no WhatsApp, comprem muito na Maís, tá? Que não são só t-shirts, representa muita coisa. Então, fazendo agora um pouco da propaganda da Maís. Aproveitar para fazer a propaganda também do nosso podcast. Curte, se inscreva no canal, deixa seus comentários aqui do que vocês estão achando. Os assuntos que vocês querem trazer aqui também. A gente vai deixar aqui também na descrição os contatos da produtora para vocês continuarem acompanhando a gente. E pra finalizar... Os contatos da Glow também, acho que ela esqueceu. Ai, gente, é muita empresa pra falar ao mesmo tempo. Calma aí. Glowcast. A gente fica doido. A gente inventa cada coisa, gente. Vocês ainda... Tem muita coisa pra vocês saberem ainda. É porque o bastidor a gente não mostra. Mas no mais é isso, né? Eu quero agradecer a Mayla por ela ter vindo. Foi maravilhoso. Estar com você é sempre uma aula. A gente sempre tá aprendendo. É isso. Mas é isso. Muito obrigada. Que não, seja antes deixa ela deixar o recado dela. Então deixa ela deixar o recado dela. Quero te pedir para deixar uma frase, né, que você gosta, que você queira compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, a frase hoje desse ano, né, que é a frase que eu carrego e falo muito, que eu acredito e que eu vivo, literalmente, eu acredito que a gente só consegue realmente ter intimidade com Deus, né, viver isso tudo, viver esse... quase um movimento, vamos dizer assim, né? Esse sustento é uma dependência, né? Então, hoje, eu vivo sobre obediência, mas porque é gerado numa dependência do Senhor, diária. Todos os dias eu renuncio a alguma coisa minha e decido obedecer. Mas isso só é possível porque eu dependo do Senhor diariamente, todos os dias, e vou, ao longo do tempo, fazendo isso. E eu acredito muito, devido a tudo que eu vivi dentro do mercado financeiro e tudo que eu podia comprar, né? Os meus valores, hoje, eles não são comprados com dinheiro mais,
né? Então, hoje eu valorizo o cafezinho, eu valorizo a minha rotina, eu valorizo a ida na escola, nas festinhas. Então, assim, eu valorizo o ordinário, literalmente. Porque é no ordinário do meu dia a dia que eu vivo o extraordinário de Deus. Então, eu vivo isso e, para mim, não tem nada que mude isso na minha cabeça, né? Então, se eu posso deixar algo, viva o seu ordinário para que você possa experimentar o extraordinário de Deus diariamente. Numa renúncia, em tudo que você puder, obedeça, né? Porque assim você vai conseguir sentir, né? Palpar, se torna palpável o sussurro que eu escuto, né? Nas criações, no que vem, tudo porque existe uma dependência e uma obediência, né? E é isso, a Maís não é sobre a Mayla, não é só sobre t-shirts, né? A gente hoje tem várias outras peças básicas, mas é sobre o dia a dia, né, da mulher real, mãe, empreendedora. A gente brinca que consegue ir em todos os eventos, desde a escola até o jantar, com uma peça da Maís, mas principalmente porque você pode se olhar e enxergar a sua própria essência, lembrar de quem você é, a sua identidade em Deus. E é isso. Nossa Senhora. Mayla, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Galera, muito obrigada. Estou sem ar. Que episódio. Mayla, mais uma vez, obrigada. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui. E até o próximo vídeo. Beijo. Obrigada.